Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no sábado, dia 21 de junho. Hoje a igreja celebra a festa de São Luís Gonzaga. Ele pertencia à ordem dos jesuítas e era um aristocrata italiano que morreu enquanto cuidava dos enfermos de uma epidemia acontecida na Itália. E ele viveu de 1568 a 1591. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 6, versículos de 24 a 34. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não podeis servir a dois senhores, pois amarás um e odiarás o outro, ou serás fiel a um e renegarás ao outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por que ficais preocupados com a vossa vida, com o que irás comer ou com o que irás beber? Por acaso, a vida não é mais importante que a comida? E o corpo não é mais importante do que a veste? Homens de pouca fé, olhai os pardais nos campos. Eles não semeiam e nem colhem. Mas mesmo assim o vosso Pai que está no céu alimenta a todos eles. E vós valeis mais do que os pardais. Contemplai também os lírios dos campos. Eles não fiam e nem tecem. E mesmo assim são esplendorosos em suas vestiduras, de modo que nem Salomão vestiu-se com tanto glamour. Homens de pouca fé, por que ficais preocupados? Por acaso não percebeis que não podeis aumentar nem um dia a mais em vossa vida? Cada dia traz as suas preocupações. Por isso eu vos digo, vós valeis mais do que os pardais, e vós valeis mais também do que os lírios dos campos, que amanhecem verdes e depois são queimados numa fogueira. Por isso, não vos preocupeis com o amanhã. O vosso Pai sabe de tudo o que precisais. Buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. Agora, não vos preocupeis, porque assim se comportam os pagãos. E também eu vos digo, cada dia traz a sua própria preocupação. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, eu creio que essa palavra de Deus é para mim e é para você também nesses tempos em que vivemos tão agitados, em que vivemos tão preocupados. E a palavra preocupar significa viver excessivamente ocupados antes do tempo, tentando controlar tudo, tentando manipular tudo. E nesta época de insensibilidade social, de materialismo, de indiferença religiosa, cada um de nós vai querendo concentrar cada vez mais, guardar cada vez mais, e assim pensar que teremos um futuro seguro e tranquilo. E às vezes morremos antes do tempo e não aproveitamos nada daquilo que foi objeto da nossa preocupação. Na primeira leitura de hoje, retirada ainda do livro da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, ele continua a refletir sobre a vaidade e a vanglória, onde novamente ele vai chamar a atenção daqueles que se vangloriam pela raça, se vangloriam pela cultura, se vangloriam pela posição social, e diz ele: eu tenho mais que vangloriar do que todos eles, mas mesmo assim eu prefiro me gloriar nas minhas fragilidades humanas, nas minhas fraquezas humanas, porque quando eu sou fraco é que eu sou forte. Porque quando eu sou fraco, eu permito a Deus ser Deus em minha vida. E eu não vou edificar uma religião de homens e mulheres autossuficientes. Homens e mulheres satisfeitos com o que têm. Por isso o apóstolo vai dizer: recebido do Senhor, basta-te a minha graça. Basta-te a minha graça. Assim o apóstolo aprende do Senhor.
que o insubstituível é o Senhor, que o absoluto é o Senhor, e que cada homem e cada mulher vale aquilo que é aos olhos de Deus e nada mais. Por isso ele diz: eu me glorio das minhas fraquezas, eu me glorio das minhas debilidades, porque aí é que eu sou forte. Então agora nós podemos mergulhar no espírito do evangelho de hoje, porque é muito interessante, de homens e mulheres ocupados demasiadamente, preocupados demasiadamente. E o apóstolo vai chamar a atenção dos seus discípulos, Jesus, dos seus discípulos, porque ele está educando o coração dos seus discípulos. E ele começa a dizer: não podeis servir a dois senhores. Ou vai amar um e odiar o outro, ou será fiel a um e infiel ao outro. Agora vem: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E é verdade. Porque todo homem e toda mulher que busca enriquecimento e poder na religião, ele se converterá em Judas. Ele vai se vender, vai vender a alma, vai vender seus valores, vai vender suas convicções profundas e não será credível. E é muito importante que eu e você sejamos credíveis para que o mundo creia em Jesus, para que o mundo creia na igreja. Por isso o nosso testemunho também é muito importante, ainda que reconheçamos as nossas incoerências. Ainda que reconheçamos a dosagem de hipocrisia que eu carrego e você também carrega, e aí que nós nos gloriamos para perceber que o poder vem de Deus e não de nós. Por isso não é motivo para vangloriar. E Jesus começa então a tocar duas coisas que são importantes para a sobrevivência humana: a comida e também a roupa. Comida e roupa. Mas diz ele: por acaso a vida não é mais importante que a comida? E o corpo não é mais importante do que a veste? Contemplem os lírios do campo, eles não fiam, não tecem, e eles se vestem glamurosamente, que nem Salomão se vestiu como eles. E vós valeis mais do que os lírios do campo? Contemple os pardais, eles não semeiam nem colhem, eles não concentram, e mesmo assim o vosso Pai do céu vai alimentando a eles todos os dias. E vós valeis mais do que os pardais, homens de pouca fé. Meus irmãos, minhas irmãs, como é importante retornarmos à nossa crença na providência de Deus. Crer na providência de Deus não significa ficar mergulhados na preguiça e na acomodação, não. Não significa ficarmos desocupados, mas significa ficarmos ocupados. Ocupados sim, com um olho no céu e um olho na terra, com um pé no céu e um pé na terra, mas principalmente também não viver o vício da preocupação exagerada que vai fazendo eu e você mergulharmos na depressão, numa vida sem sentido e principalmente num cansaço doentio que tira de nós a energia, que suga de nós a energia. Por isso Jesus vai dizer: cada dia trará a sua preocupação. E o homem e a mulher não pode aumentar um dia sequer na sua vida. Não pode tirar da sua existência esses momentos difíceis e essa ocupação. Agora, a preocupação demasiada é prejudicial à saúde. Jesus nos convida então a valorizarmos o corpo, a valorizarmos a vida, a nos ocuparmos sim em ganhar o pão de cada dia, a ocuparmos sim em nossa roupa, mas não doentiamente, não desequilibradamente. Por isso ele vai dizer: cada dia traz a sua preocupação. Então, não vivamos preocupados demasiadamente, para que assim nós não venhamos perder a saúde física, a saúde emocional e a saúde espiritual. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Com a graça de Deus, estou em solos brasileiros por 40 dias. Um fraterno abraço para todos, até amanhã se Deus quiser.